Tarde chuvosa em Curitiba, seja muito bem-vindo. Você que acompanha a programação da CWB-TV, canal 5 pela NET, canal 72 pela Vivo TV, TVA. Um grande abraço a você que acompanha às quartas-feiras, por volta de 5h30 da tarde, o programa Ágora. Estamos no Museu Oscar Niemeyer e efetivamente esse é um local belíssimo para fazermos esta externa, essa nossa gravação, a nossa visita ao Ágora, ou seja, a praça pública. Dezenas de alunos estão aqui conosco, alunos das mais variadas idades. Há pouco cruzei com uma turba de pequeninos, com faixa etária não superior a 6 aninhos. Agora ali ao fundo nós temos uma turba um pouquinho maior, que são estudantes do ensino médio, também observando o Museu Oscar Niemeyer, as obras que estão aqui, as obras artísticas, as obras culturais. Um agradecimento especialíssimo à Mariana, funcionária do Museu Oscar Niemeyer, que gentilmente cedeu espaço para que nós estivéssemos aqui filmando. Então vamos seguir, vamos olhar essa multidão que segue ali, esses alunos do ensino médio curitibano. Ao meu lado a professora Fernanda, e a palavra filosófica vem nesse momento. Fernanda, obrigado por estar conosco nessa tarde chuvosa na estreia do Ágora, com você falando sobre filósofos e sobre filosofia. Conta para nós que dois filósofos, né, pedimos assim, conversamos sobre dois nomes que valem a pena ressaltar agora nesse momento. Obrigado, agradeço em primeiro lugar a oportunidade. Em homenagem ao Ágora, né, vou falar de Sócrates rapidamente. Vamos fazer um paralelo entre Sócrates, que é um dos filósofos mais conhecidos e comentados na história da filosofia, e vamos também comentar sobre Habermas, que é um dos nossos filósofos vivos, membro da Escola de Frankfurt. Ambos trabalham com a questão do diálogo, né? Sócrates, como se sabe, não deixou nada escrito, desenvolveu diálogos extremamente críticos na Ágora. Sim. Na praça pública. Então é importante para o nosso telespectador, para o amigo que nos acompanha, uma amiga, mostrar essa necessidade da discussão aberta, como estamos fazendo aqui, da conversa, do diálogo, né? Do ensinamento. Sim, e os dois autores, o que é legal de fazer a comparação é que Sócrates perguntava às pessoas, pedia a definição dos conceitos e geralmente não respondia, porque ele gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de dar à luz as próprias ideias. Sócrates bastante importante. Sócrates é muito estudado, levanta-se até, Marlos, alguns levantam a possibilidade dele nunca ter existido, por conta que não deixou nada escrito. Seus escritos foram conhecidos por Platão, Xenofonte, e ele deixou a sua marca, principalmente dentro da história da filosofia grega, com os debates em praça pública. Inclusive o julgamento de Sócrates é um texto muito conhecido e lido, tá? Inclusive é tema de vestibular agora de inverno. Em muitos lugares desse nosso grande Paraná, de Curitiba também, né? Sim, com certeza. E Sócrates deixa essa maiêutica, que para ele era uma... Vamos definir para o telespectador o que é maiêutica. Maiêutica significa o parto de ideias. Sócrates, na verdade, considerava-se um parteiro de ideias, porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, ao dar o nome do seu método filosófico, ele dá um nome de maiêutica, que seria esse parto, dar à luz a novas ideias através do diálogo, tá? Então, forma-se ali a condição de cidadão a partir do debate, dessa praça pública, que é a discussão, esse fórum aqui. Nós estamos em pleno lugar e falávamos há pouco, antes de iniciarmos a conversa, sobre essa garotada da escola pública frequentando o Museu Oscar Niemeyer. Nós vimos aqui várias filas, várias turmas e de idades múltiplas, desde os pequeninos até os do ensino fundamental e os do ensino médio, que vêm para esse local público também para absorver essa arte. E o que é interessante é que Sócrates, quando foi acusado de ter corrompido a juventude, foi uma das acusações que levou à condenação de Sócrates, foi o fato de que Sócrates conversava muito com os jovens de sua época. Eles o procuravam e quando perguntavam pela definição dos conceitos, ele dizia que tudo o que sabia era que nada sabia. Então, o reconhecimento de nossa ignorância é o primeiro passo para buscar o conhecimento verdadeiro. E isso se aplica muito bem ao contexto atual. Totalmente. Ele é lido, debatido, considerado o pai da filosofia, o pai da ética e da moral também, Marlos. Então fica o registro,
também essa sugestão para o nosso telespectador que quiser. Existem livros muito acessíveis no mercado, não é? Livros de R$5, livros de R$10 sobre Sócrates. Pode ser uma introdução ao mundo socratiano, às ideias socráticas. Sim, a Apologia de Sócrates é um texto fácil até de ser lido e que vai trazer toda à tona a importância do pensamento ocidental, a formação do debate, da crítica, da reflexão. E, fazendo apenas um paralelo rápido com Habermas, Jürgen Habermas, filósofo que está vivo, tá? Membro da Escola de Frankfurt, também considerado o último grande racionalista e o interessante a respeito dele, valoriza o discurso, tá? Novamente, essa razão que ele chama de dialógica, para que a gente volte a conversar, a debater os temas atuais sem constrangimento, para que possamos construir juntos um pensamento de forma mais racional, mais correta. Habermas está vivo com 84 anos, é considerado o último grande racionalista da Escola de Frankfurt. Então... E daí eu pergunto, inclusive também do nosso telespectador, o porquê da importância da Escola de Frankfurt, tão citada no meio acadêmico? Então é comum que as vertentes das humanidades citem continuamente a Escola de Frankfurt. Por quê, Fernanda? Porque a Escola de Frankfurt, como ela é do século XX, ela aplica geralmente a teoria crítica da sociedade. É esse olhar mais crítico a respeito da condição do ser humano na idade contemporânea, na sua vida social, seja como cidadão, seja como um indivíduo particular. Então você tem vários autores, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, e Habermas também. Então, o embate como é teoria crítica tem envolvido as questões que hoje são problemáticas para nós. O interessante do Habermas é o convite a o que ele chama de razão dialógica, processual. Ela não é fechada, ela vai sendo construída através do diálogo. E isso influencia o pensamento do século XXI, desse comecinho do século XXI? Com certeza, porque através do diálogo, ele fala, você vai abrindo as possibilidades de busca da verdade e crítica mesmo. Perfeito, então... Fernanda. Que bom. Obrigado. Eu não posso deixar de falar, daqui a instantes, no segundo momento do programa, o professor Renato Mosselin fará uma abordagem acerca das manifestações populares. Você tem recebido vários pedidos para comentar isso, uma pitadinha sua acerca desse momento atual brasileiro, o outono brasileiro, vivendo isso. Na verdade, nós já estamos agora dentro do inverno, mas o outono brasileiro fez uma correlação com a primavera árabe e a manifestação ganhou as ruas. Qual é a tua visão sobre isso, filosoficamente falando? A visão filosófica é que finalmente estamos exercendo a democracia, exigindo nossos direitos e como muitos cartazes vimos nas manifestações, nas ruas, como o gigante acordou, fazendo referências ao nosso hino, que é belíssimo, E nós vamos mostrar uma charge sobre isso. Na sua fala, Fernando, vamos mostrar uma charge belíssima agora da nossa equipe acerca desse gigante. Temos a ilustração escura desse mapa, geograficamente é o nosso país, e levantando, bocejando dele uma vida. A vida do jovem, esse que o jovem vai à rua e aquele coro está entoado. O povo acordou, o povo acordou. É muito bonito esse momento histórico para nós e eu me sinto privilegiada de fazer parte dele. Professora Fernanda, muito obrigado pela participação, pela estreia no programa Ágora. Nós vamos para o nosso intervalo, apoio cultural do Instituto Ibebotec, da Opus, e na sequência o professor Renato Mosselin dá este momento final, o desfecho do nosso programa, com as observações voltadas necessariamente para quê? Para as manifestações populares, um olhar da história, um olhar da sociologia, um olhar cidadão acerca desse momento maravilhoso que o país vive, quando o povo resolve dizer assim, chega, transbordou meu copo, não mais aceitarei todas as coisas impostas. As autoridades são eleitas para servirem, não para que o povo sirva as autoridades conforme essas autoridades assim o queiram e às vezes querem de maneira totalmente equivocada. Vamos para o intervalo, você tem o Ibebotec no intervalo conosco e na volta a segunda parte do programa Ágora de hoje. Boa tarde a você que está chegando agora, Ágora no ar pela CWB TV.
Conheça o IBPOTEC, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para a Otimização da Tecnologia e Qualidade Aplicadas. O IBPOTEC apoia e desenvolve, junto com seus parceiros, projetos em diversas áreas: tecnologia, meio ambiente, educação à distância e projetos de ação social. Parcerias de sucesso. A missão do IBPOTEC é contribuir para o desenvolvimento e, assim, garantir um futuro melhor para o nosso país. IBPOTEC, transformando ideias, projetando o futuro. Ao meu lado, o professor Renato Mocelin e o nosso Ágora no Ar. Estivemos há pouco um intervalo no primeiro bloco. Você que está chegando agora, a professora Fernanda presenteou-nos com conhecimentos filosóficos. Professor Mocelin, nessa tarde chuvosa, estamos gravando para o Ágora, você estreando, programa da nossa ONG, Educa-me Brasil. Nós trabalhamos também na diretoria dessa ONG. O privilégio, amigo, o privilégio de contar com um amigo aqui. Marlos, telespectadores, é uma grande satisfação estrear, né, no programa Ágora. E estamos à disposição do companheiro para a gente discorrer sobre revoltas, manifestações. E é um momento oportuníssimo, né, Mocelin? Você vê que o Brasil agora, nesse final de outono, acorda. O gigante adormecido acorda e aquele grito da multidão nas ruas ecoou nos mais variados lugares, não só nas capitais. Isso se espalhou pelo Brasil, mas tem um lado histórico e sociológico que você conhece muito bem, amigo. E eu te pergunto, revoltas que já houve, que já existiram em nosso país, que você possa listar para o amigo telespectador? Telespectadora, normalmente a ideia que se faz do Brasil é que o Brasil é um país pacífico. Sim. Não é verdade. Não é verdade, é um país tranquilo. Desde o período colonial nós tivemos muitas revoltas, muito sangue foi derramado. Algumas revoltas até curiosas, mano. A revolta da cachaça. Na década de 1660, a população se rebelou no Rio de Janeiro porque o governo proibira a produção de cachaça por particulares. E a revolta foi bem sucedida. O governo cedeu e a cachaça voltou. A cachaça voltou. Nós tivemos uma revolta até parecida com essa que tivemos agora recentemente, estamos tendo, né? Que foi a revolta do Vintém. Revolta do Vintém. Presta bem atenção, exatamente. Os bondes puxados por burros tiveram os preços aumentados. Vamos ver se nós conseguimos algumas imagens. Dois vinténs. Dois vinténs. E aí nós tivemos uma série de manifestações populares e houve a repressão. Sim. E entre 5, não se sabe exatamente, e 8 pessoas foram mortas. Essa revolta dos vinténs. E teve a revogação do aumento. A revogação. Exatamente. Eu acho que o Alckmin e o Haddad se espelharam lá. E revogaram. Revogaram. Mas caiu o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Sim. O Brasil era uma monarquia parlamentarista, né? E o gabinete caiu. Nós tivemos aí uma revolta do Vintém aqui no Paraná. Também aqui. Então aqui, não só no Rio de Janeiro, também aqui. Não era o aumento de vinténs dos impostos que os comerciantes tinham que pagar. Sim. E houve uma rebelião e o presidente da província, que era o Dr. Carlos de Carvalho, acabou renunciando. Por conta disso. E aqui no Paraná também, nós tivemos em 1959, no mês de dezembro, a famosa Guerra do Pente. Guerra do Pente, isso. Que foi algo bem parecido à situação, inflação, descontentamento popular. E o governo do Lupion, que também sofria acusações de corrupção, aquela coisa toda, era a sua nota fiscal, o talão por 1 milhão. E um sujeito que era da polícia, Antônio Tavares, entrou numa lojinha, entre aspas, de um turco, ali na Praça Tiradentes, comprou um pente e exigiu a nota fiscal. O turco deu um sopapo no Antônio, ele foi jogado para fora, quebrou a perna. Puxa, uma pancada com vontade, né? Com vontade. E aí, Marlos, nós tivemos gigantescas manifestações na cidade, que acabou na sexta-feira por causa da chuva. Começou a chover na quinta
e depois na sexta uma chuva torrencial durante a tarde e a manifestação acabou se dissipando. Pois é, Marcelinho, mas então na sua fala é possível também tirar uma conclusão de que, invariavelmente, as revoltas, as manifestações, as grandes manifestações começam pequenas. É o caso de maio de 68, que faz também uma vertente. Nós estamos agora com 45 anos do maio de 68, que emblematicamente parou a França e envolveu parte do mundo ocidental. E começou por uma casualidade. Era, na verdade, o rapaz queria que as moças voltassem a compartilhar os dormitórios. E agora, 45 anos depois, você tem no Brasil uma manifestação que começa com o movimento Passe Livre, mas que ganha uma proporção bem maior, que é aquela gota d'água, aquela gotícula que faltava para transbordar um copo de insatisfações populares. Exato. Você falou que às vezes começa por algo que não é tão grave e que vai alastrando eles. Teve a revolta da vacina, mano, que os preços dos aluguéis no Rio tinham disparado. A inflação alta e houve a vacina obrigatória. O povo se rebelou, também teve mortes. E em 68, aqui no Brasil... E nós temos algumas imagens, agora vamos passar algumas imagens da revolta da vacina. Da revolta da vacina. E essa revolta da vacina, o governo revogou. Também já não a obrigatoriedade. Porque, na verdade, a vacinação obrigatória era boa para o povo, mas a maneira como foi imposta, obrigatória. E porque surgiu também uma ideia de que daí as pessoas, se fossem vacinadas, algumas poderiam ficar doentes. É necessário. Em 68, para a gente saltar, né? Aqui no Brasil era contra a ditadura. As pessoas estavam se rebelando, jovens principalmente, porque parte da classe média apoiara o golpe de 64, mas em 68 já viu uma... Os veículos de comunicação também. Sim, todos eles. Para o Estado de São Paulo, o Estadão. A Folha também, o Globo, aqui nosso principal jornal também, todos, se você pegar as manchetes do dia 1º de abril, nós levamos um programa do Eureka, lembra? Sim. Que mostramos aos nossos telespectadores que, na verdade, esses veículos apoiaram. Mas o que a gente nota, Marcos, é que nesses movimentos que nós estamos assistindo, são vários fatores. Fala-se, é um movimento difuso. A questão da passagem de ônibus, o passe livre, é uma das reivindicações. Uma das reivindicações, perfeito. E eu acho, não sei qual a sua opinião, mas que não é contra o governo A, o governo B ou o governo C. É contra os poderes estabelecidos. Exatamente, é contra a classe política. Contra o executivo, contra o judiciário, contra o legislativo. Sim. Porque você veja, Marlos, desculpe... justamente. Quando você, telespectador, que vai se aposentar ou é aposentado, tem um redutor no seu salário e vê o seu poder aquisitivo cair ano a ano, e de repente você fica sabendo qual é a aposentadoria de um ex-governador, de um senador, de um deputado, de um desembargador. É claro que você se sente injustiçado. Sem dúvida, isso aborrece profundamente. Agora, não pode diminuir o preço da passagem. E tem o custo disso, o custo daquilo, planilha X, planilha Y. Mas que não são mostradas, que não são transparentes. Existe uma ideia de que elas existem, e até elas existem mesmo, mas elas nunca são mostradas. Quantos carros nos 3 poderes estão à disposição de deputados, de senadores, de pessoas que exercem funções no poder executivo? Carros caros, com combustível à vontade, rodando para defender interesses nem sempre públicos. Nem sempre públicos. Agora, se essas pessoas podem andar com uma Hilux do Estado, por que o povão, pobre povão, não pode ter uma redução e por que não? Mas parte do povo anda de Volvo e anda de Mercedes, mas aí como ônibus, transporte coletivo e alguns no metrô, na sua forma subterrânea. Então eu sempre falo para os jovens o seguinte, que não é contra o governo federal, o estadual ou municipal. É contra algo que é atávico em nosso país, que é o descaso com o dinheiro público. O sociólogo Raimundo Faoro tem uma obra que eu acho de grande relevância, Os Donos do Poder. Fica outra sugestão. Os Donos do Poder. Ele diz o seguinte,
O Estado português é um Estado patrimonialista, Marlos. Então o reino de Portugal era como se fosse dele. Então ele nomeava você, o Duarte da Costa vai ser governador do Brasil, o fulano vai para as Índias. Como se o Estado fosse dele. Sim. No Brasil, o sujeito é eleito prefeito e ele usa a prefeitura, não estou dizendo o prefeito de Curitiba, nem de Colombo. Qualquer prefeitura. Nesses mais de 5 mil municípios brasileiros. Como se fosse um feudo dele. Sim. Onde ele pode fazer tudo. Para os aparentados ou para o grupo político que o elegeu. Quantos cargos comissionados nós temos no governo federal? Não sei. No governo estadual? Mas temos. Pode colocar podem colocar 3 zeros aí, não há problema nenhum. Sim. Então, as pessoas que trabalham, que se esforçam e que enfrentam as dificuldades do dia a dia, chega uma hora que elas acham que tem que extravasar tudo isso. E é a gota d'água que E é evidente que tem pessoas de classe média que nunca andaram de ônibus, que vão na festa, na onda e tal, mas eu tenho a impressão que a sociedade tem que fiscalizar mais, tem que ver quanto que se gasta, no que se gasta. Exatamente. A melhorar a educação, mas como melhorar a educação? De que maneira? De que maneira? Então, não é apenas protestar, mas é participar. Você que reclama da escola pública, você faz parte da Associação de Pais e Mestres da Escola Pública? Você participa ativamente? Sim. Somos nós que vamos fazer o país melhor. Não devemos esperar que o governador X ou Y venha como um salvador trazer as benesses para todos. Mas agir necessariamente. E nessa sua palavra fica esse desafio. Primeiro, o detalhe. Na abertura da Copa das Confederações, a presidente da República foi vaiada, e muito vaiada. Só que essa vaia só esteve presente ali, para Dilma Rousseff. Na verdade, ela personificou isso. Mas ela não foi a única vaiada. Todos os políticos brasileiros sintam-se vaiados, porque eles foram vaiados, na verdade, como o professor Messelin citou muito bem, pessoas que governam estados, pessoas que trabalham no Legislativo, seja na Câmara Federal, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores e também nas prefeituras. Todos da classe política precisam rever seus conceitos e suas ações, porque essas ações chegaram ao povo de tal forma que o povo disse agora basta. E nessa mesma linha de reflexão, tomara que essas manifestações continuem até outubro do ano que vem. E em outubro do ano que vem, faça-se a verdadeira manifestação por intermédio do voto e que os políticos que efetivamente não cumprem o seu papel sejam afastados do cenário da política pelos próximos anos, quiçá por toda a vida. Marlos, só para encerrar, dizer o seguinte, né, que os políticos, eles estão... Quanto que custa um senador para a nação? Custa muito. São 81 senadores, 513 deputados federais. É preciso dar o exemplo. Se uma pessoa pode viver com o salário mínimo, e este é o grande economista, o cara que vive com o salário mínimo devia receber o título de pós-doutorado pela Fundação economia. Por que esses desníveis tão grandes? E pessoas que tiveram um passado, entre aspas, de esquerda, mas que no poder se portam como tradicionalmente os políticos brasileiros têm se portado. Perfeito. Você está com o Ágora. O Ágora é isso. Uma discussão pública em praça pública, também espaço aberto. Estamos no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e você compartilhou conosco observações sociológicas, históricas, filosóficas. E, é claro, fica para você essa reflexão. O Brasil de 2013, o Brasil das ruas, o Brasil que grita e que brada, o povo acordou. Então o povo não pode mais e não será mais manipulado, o povo não será. E aí palavras de Gilberto Dimenstein de forma muito agradavelmente colocadas, quando Dimenstein disse o seguinte: o povo brasileiro está sofrendo uma vilania, ou seja, o povo brasileiro está sofrendo aquilo que há muito tempo se questiona. Não é a baderna das pessoas na rua, mas é a baderna que se faz contra a população quando fica em ônibus apertadíssimos, em ônibus superlotados. Essa delinquência é feita com esse brasileiro que não tem atendimento em posto de saúde,
que não tem hospital disponível, que não tem moradia a preços populares, que não tem uma política mais efetiva ainda de habitação. É esse que não tem segurança, que sofre por conta da ausência de segurança. E nem vamos entrar no mérito da educação, porque aí não vale a pena. Os índices mostram o quão distante está esse país, que ocupa a 84ª, 85ª colocação no IDH, e quando se pensa em educação, nós estamos na 100ª posição, ou seja, muito ruins e muito aquém de uma educação efetiva. Fica para você a dica, o papo do programa Ágora. Professor Renato Mocelin, muito obrigado pela sua estreia. Semana que vem o Ágora volta com mais uma inserção em praça pública e você compartilha conosco sempre às quartas-feiras, 5h30 da tarde, pelo canal 5 da NET, também pelo site da CWB-TV, ao vivo, e pela Vivo TV. Vivo TV, canal 72, a TVA. Um grande abraço e até a próxima semana.